Bom, nessa aula nós vamos falar então sobre os jardins como arte do Estado, né? O jardim barroco, basicamente, o jardim francês e os Versalhes da Europa, ou seja, é o tipo de jardim extremamente formal e controlado que representa exatamente o poder do absolutismo, né, monárquico, né, francês e de vários países depois também da Europa. Vocês vão ter disponibilizado também algumas imagens, alguns itens acabam ficando, ou títulos ocultos pela câmera, mas vocês têm o PDF, vocês vão poder estar acompanhando de forma mais assim, completa o conteúdo. Bom, então o contexto, né, a gente fala aqui então do século XVII, onde os jardins europeus eles acabam alcançando outra dimensão e outra complexidade, né, que representa muito do próprio absolutismo francês, absolutismo monárquico, né, e a gente fala, quando a gente fala absolutismo, a gente pensa na França, onde o próprio rei é o rei sol e tudo mais. Aqui a gente tem, né, duas imagens. Luís XIV, né, como monarca, e o André Lenotre, que é o grande paisagista desse período, que cria talvez, né, é responsável por Versalhes e outros projetos, e que cria talvez o que a gente possa chamar como os principais princípios, né, desse tipo de jardim tido como a francesa. Né? A gente tem que pensar que nesse momento, então, as intervenções elas vão estar marcando uma relação planejada. E por ser planejada, ela é tipicamente moderna, né? Controladora, né? Com esse ambiente de forma inteira e complexa. E não é simplesmente um jardim. A arte de transformar o ambiente, mais do que a criação de um parterre, que seria esses canteiros, né, geometrizados e nivelados, elegantes, mais do que criar esses parterres elegantes que são característicos do jardim, ou de alamedas ladeadas por esculturas, bosquetes, que são pequenos bosques repletos de surpresas, grandes planos d'água, mais do que criar tudo isso que sim é desenvolvido, se procura transformar esse ambiente. Né? Pode perceber que então neste momento, século XVII, existe uma verdadeira cultura dos jardins e uma engenharia ambiental, né? Onde se faz uma alteração da topografia, dos próprios sistemas hidrográficos locais, criando relevos, aterros, cursos d'água, né? E a realização então de grandes parques que inauguraria uma nova forma, né, do homem se relacionar com o território através de um domínio geométrico desse espaço, um redesenho territorial numa escala maior regional, não é então só um jardim. Por mais que a gente possa estar falando aqui, a gente vai pensar, né, num planejamento do território de forma mais global do que simplesmente um jardim. E com essa forma a gente caracteriza esse paisagismo como racional, racionalista. A paisagem projetada vai estar funcionando então como em oposição, né, àquela natureza que é rústica, que é bruta, que é selvagem. Então, já que ela é selvagem, já que ela é bruta, a gente deve ordená-la, a gente deve controlá-la. Né? Os projetos paisagísticos desta época são realizados então numa grande escala, o que a gente pode chamar de uma escala monumental, exatamente também para poder mostrar e evidenciar o poder desse soberano, né? Que é absolutamente, né, está acima de tudo e de todos. O relevo da França também, outra característica importante, ele é mais plano do que o italiano. Então, se no italiano a gente tinha muito terraço, muita escadaria, aqui vai ser mais possível nivelar o terreno a fim de adaptar o jardim a um projeto. E também a gente não pode esquecer que no Renascimento, isso também vale para o jardim italiano, no Renascimento surgem as técnicas de perspectiva, né? E de próprio projeto. Antes você ia construindo, agora que você consegue fazer um projeto e colocar. E nesse caso, então eu consigo ter normalmente, por mais que ele sejam jardins e territórios muito grandes, eu não consigo ver tudo, mas como a gente vai ver em algumas imagens adversárias, você consegue, numa primeira visada, através do palácio, apreender numa primeira vista quase todo o território. Né? Os projetos vão demonstrar então essa grande vontade de dominar, de domar a natureza, né? Através da utilização de formas ordenadas e simétricas, recursos óticos, efeitos de perspectiva, criando verdadeiros cenários barrocos. Né? Então é o jardim, é o paisagismo barroco.
né? Então é aquele que vou criar a topiaria, que é a arte de dar forma, né, a vegetação através da poda, né? A água, tanto parada quanto em movimento, ela vai ser explorada com fontes, cascatas, canais, tanques, espelhos d'água, até mesmo para você poder, através de elementos óticos, refletir a paisagem, né, na água e acabar, né, dando mais grandiosidade ainda para ela. Né? E utilização de formas geométricas irregulares um pouco mais do que ainda no jardim, né, italiano, que tinha ainda aquela surpresa, tinha ainda um pouco de, né, em alguns casos até, né, de deixar o jardim o parque mais orgânico. A gente não pode esquecer que neste momento as classes sociais mais elevadas, a burguesia, nem falamos ainda em burguesia que está para ascender, mas assim, a realeza, a nobreza, eles vão frequentar os parques palacianos, né, para passear ao ar livre, praticar esporte ou simplesmente para ser vista, né? E aqui a gente vai ver quando vê mesmo os primeiros jardins, né, só colocando ecléticos no Brasil, né, o jardim ele surge como um lugar para eu estar andando, né, e ser visto pela sociedade, né? Não era qualquer pessoa que frequentava esses espaços. E o paisagismo é elevado a um novo status. Né? Então é criado por meio desse projeto paisagístico um teatro onde a vida social ocorre, evoluindo o seu próprio papel e significado. Né? De forma simbólica, o paisagismo vai estar a serviço da política do reino, para mostrar o poder desse imperador. Né? O arquiteto mais, como eu já tinha comentado assim, mais famoso desse período e que cria esse grande, basicamente cria o estilo do jardim francês, é o André Lenotre, que, né, nasceu em 1613, morreu em 1700. Ele foi o principal artífice desse tipo compositiva francesa. Vem de uma tradição familiar onde o pai e o avô eram jardineiros, eram paisagistas responsáveis pelo Jardim das Tulherias, que fica ali onde é próximo do Museu do Louvre hoje. Né? A sua formação, ele realizou estudos em geometria, arquitetura, pintura, escultura. Então, com isso, a gente consegue entender um pouquinho do porquê desse jardim que parece realmente um espaço escultórico, um espaço pictórico. Né? E desde essa época, talvez a gente já possa começar a imaginar como o projeto paisagístico pode estar muito relacionado com a própria pintura e escultura. Né? Um pouco do seu histórico. Em 1635, ele substitui o seu pai no parque. Não, em 1600, perdão, 75. Ele já era o jardineiro-chefe do Parque Luxemburgo, que fica. Né, não fica em Luxemburgo, ele é um parque de um palácio que fica em Paris. Em 37, ele acaba sucedendo seu pai nos Jardins das Tulherias, sendo responsável por esse jardim. Em 43, 1643, é nomeado como desenhista dos Jardins do Rei. Em 57, ele já era o fiscal geral dos estabelecimentos reais, demonstrando aí a grande influência que ele tem em todos os arquitetos e artistas desse período. Seus principais jardins, né? Acho que é Vaux-le-Vicomte, Chantilly, Bosquet de Teatro d'Eau, Fontainebleau e Versailles. Né, Versailles. A gente vai ver então esse primeiro, né, Vaux-le-Vicomte, 1656 a 61. Então é um grande, né, projeto que a gente tem algumas perspectivas, né, de como o projeto era, né? Ele então foi feito, idealizado pelo seu proprietário, que era o Nicolas Fouquet, que acaba sendo depois preso porque ele estava se desenvolvendo muito, se destacando, né, no reino, e o absolutismo, né, do rei acaba prendendo ele e traz os principais, né, o Luís XIV vê o que ele fez nesse palácio dele e acaba trazendo então tanto o Lenotre, que é o paisagista, o Charles Lebrun, que é o pintor, e o Louis Levaux, que era o arquiteto, para trabalhar em Versalhes. Né? Então aqui a gente vai observar a grandiosidade do espaço, do terreno, e todo um projeto geométrico de ordenação e domínio da natureza. Outro projeto dele, que é um castelo medieval, né? Chantilly, que é um castelo medieval, mas que ali no século XVI, XVII, acaba sendo reabilitado no estilo renascentista. Né? É desenhado o castelo não, o castelo acaba desenhado
para Luís II de Bourbon, que é o príncipe Condé, né, como um jardim formal, composto por canteiros de flores, lagos e bosques. É o projeto do Le Nôtre. Representa o triunfo da ordem sobre a desordem, da cultura sobre a natureza e do pensamento sobre a espontaneidade. Mais algumas imagens atuais de como está o palácio de Chantilly, jardins. Né? Aqui outro projeto dele, que seria, né, o Teatro Bosque da Água, o Bosque do Teatro da Água, né, que foi projetado como palco de festa do reinado de Luís XV. Né? Então aqui a gente vai ver, perdão, o plano inicial dele, mas depois ele acabou sendo assim, destruído, ele perdeu muitas dessas características e recentemente Versalhes acabou fazendo um novo redesenho dele, com um pouco mais, digamos assim, contemporâneo, mas ainda com alguns elementos, né, desse período. Outro parque que é esse aqui, né, que é também um castelo. Então, aqui basicamente a gente vai ver que os parques e os jardins têm a necessidade, ou seja, estão relacionados ao poderio de uma residência real, de um castelo, de um rei, para mostrar o poder, tanto econômico quanto político. E, finalmente, talvez o projeto mais comum, mais representativo de todo esse período, que é o Versailles, que foi realizado entre 1661 e 87. Luís XIV, né, não gostava de Paris, então ele tentou construir nesse espaço, em Versalhes, que é uma pequena cidade local, um próprio teatro fantástico para sua vida, onde ele trouxe toda a corte. Tem uma série, Versalhes, na Netflix, que é bem interessante para mostrar um pouquinho de como era a construção realmente desse Paris. A corte então foge daquela cidade tumultuada que estava por causa do capitalismo mercantilista, então aquela cidade, em vez dele arrumar a cidade, ele simplesmente cria um novo espaço mais organizado em Versalhes. Né? A reforma então do castelo é feita por Levaux, as esculturas Lebrun e os jardins por Le Nôtre, que são os mesmos de Chantilly. Os jardins foram criados então por uma corte que apreciava o espetáculo, o luxo, ser visto, um tipo de vida opulenta. O jardim era majestoso, ainda é, tinha as grandes proporções, e ele demonstra aqui, o Le Nôtre, sua habilidade em subjugar toda a paisagem visível, né, aos moldes compositivos. Então, se você for ver nessas imagens, você consegue perceber aqui uma imagem onde você vê da entrada do palácio, o palácio e os jardins ao fundo, e aqui é uma primeira visão tipo do salão, né, do palácio para os seus jardins, onde numa pequena visada você consegue em grandes planos observar de forma geral o jardim como um todo. Ele faz parte do planejamento do ambiente numa escala territorial. Esse projeto ele abrangia tanto o palácio quanto a cidade de Versalhes, o parque, que seria esses jardins, tudo no mesmo desenho, que simbolizava a ordem e a hierarquia para glorificar o poder absolutista do rei. Né? Ele tentou fazer com que os eixos do jardim quase se conformassem aos pontos cardeais, ou seja, ele tentou ter esse ordenamento, e uma perspectiva dirigida ao grande galeria do palácio, que ficaria bem nessa região aqui, que é o salão de cristais, super famoso, que é todo de vidro, cheio de cristal, de lustres, e onde eram dadas as festas e tudo que tinha uma grande vista desse jardim, para essa perspectiva. Algumas imagens, então, aqui para a gente ter noção. Aqui seria a entrada do jardim, do palácio. Aqui é o palácio propriamente dito. Aqui a gente tem a galeria dos espelhos e todo o parque, né, ordenado, né, de forma territorialmente unitária. Né. No Palácio de Versalhes, algumas características importantes do paisagismo francês, de forma geral. Utilização do jardim formal, então desses parterres, que são essas construções ajardinadas, com formas simbólicas, barrocas, e aqui eu começo a usar então o arabesco como uma forma desse jardim, extremamente a utilização então de topiarias, né, os bosquetes laterais, os grandes planos d'água, as esculturas, as fontes, os elementos de controle da paisagem, né, as fontes, né, algumas das fontes importantíssimas deste jardim,
a utilização do espelho d'água, desses grandes planos de água, né, que conformam espaços e perspectivas de vistas do território, e a utilização da vegetação, né, com utilização de flores, né, plantas nativas, arbustos, né, topiaria, e das esculturas, que seja em arcada, né, como aqui, esculturas relacionadas às próprias fontes, ou mesmo esculturas nas alamedas, né, onde as pessoas poderiam passear, né, praticar esportes náuticos nesses grandes planos d'água. Né, e aqui, para finalizar, Versalhes, algumas vistas noturnas atuais, né, do espetáculo de água, luz e cor que esse espaço tem, né, um pouquinho também as alamedas, e algumas outras imagens das fontes, espelhos d'água e do grande ordenação de território, aproximadamente 15 hectares, né, o parque. Porém, esse modelo francês, a gente pode entender, esse estilo francês de fazer jardim, do jardim barroco, ele acaba sendo canonizado e acaba se difundindo pela Europa e até, né, como a gente tem aqui uma imagem, a gente vai ver no final, né, o próprio plano, né, de 1700 mais ou menos, do 1700 a 1800 de Washington, né, a capital dos Estados Unidos, que não era nem um país absolutista, no final de contas foi criado como um país, uma república, né, mas seguiu o desenho, não é um jardim, mas o plano da cidade seguiu algumas noções desse jardim, né, desse estilo francês, até por ter sido feito por L'Enfant, que era um francês naturalizado nos Estados Unidos. Essa difusão ocorre durante todo o século XVII por vários países, todos os reis acabam querendo fazer um palácio e um jardim, né, à moda de Versalhes. Os palácios reais europeus eram fortíssima presença desses grandes jardins e de matas geometrizadas, confirmando a sacralidade do local. E nos Estados Unidos, mesmo após a Guerra da Independência, né, Pierre Charles L'Enfant, né, simboliza a grandiosidade do país com elementos do desenho desse jardim francês. Alguns exemplos, por exemplo, na Holanda, né, esse Het Loo, também é um jardim de um palácio, né, real e que traz esses elementos, né, do jardim francês. Na Alemanha também, esse grande, né, jardim aqui é uma perspectiva do projeto, e aqui uma imagem atual, né, onde a gente percebe claramente todos os elementos de um jardim francês. Em Viena, né, o projeto era mais grandioso, mas acabou por falta, né, de recursos ficando esse projeto, mas que a gente percebe então o Belvedere lá na frente, lá em cima, né, o trabalho geométrico com fontes, né, de todo o complexo do palácio, né, não vou saber pronunciar, né, que é em Viena, na Áustria. E, como eu havia falado rapidamente, também o plano urbano de Washington, final do século XVIII, faz transição para o século XIX, onde, né, os elementos geométricos de controle da paisagem, do território, que surgiram lá com Lenotre em Versalhes, também são colocados em práticas aqui, não como jardim, mas como ordenamento de uma cidade. E algumas inspirações mais recentes, por exemplo, em São Paulo, o Parque da Independência, né, do século XX, que é um parque eclético, não é francês, mas com inspiração francesa, né, feito pelo paisagista belga, né, Arcés Pultemans, em 1907 a 9, e remodelado, né, por Reinaldo Dieberg, que em 1922. Aqui a gente tem uma tela de Austin, Salina e Teruel que mostra mais ou menos esse monumento, parque, e esse parque, né, nos seus anos iniciais, né, onde tem a presença de água, de platôs, de controle da natureza, de parterres e, né, dessa vegetação ordenada. Beleza? Muito obrigado. Então vocês têm também os slides e o conteúdo dos colegas que vão ser postado dos seminários. Muito obrigado.